E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa segunda aula. Na aula anterior, a gente falou sobre o movimento retilíneo e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o movimento curvilíneo, né? Então, nós vamos ter o movimento curvilíneo geral, né? Os componentes retangulares e o movimento de um projétil, né? Então, a trajetória de uma partícula, né, como a gente já viu na aula anterior, né, quando ela está em um movimento, ela nada mais é do que consiste numa linha imaginária que indica as sucessivas posições, né, ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. Aquilo que a gente falou. Conforme esse corpo ele vai se movimentando, né, essa linha imaginária que vai mostrando os pontos no decorrer do tempo, né, é o que a gente chama de trajetória, tá bom? A trajetória, como eu estou colocando aqui embaixo para vocês, ó, em um movimento, ela pode ser retilínea, se for uma linha reta, óbvio, né? E curvilínea, se for uma linha curva. Então, aqui está um exemplo, né, de movimento curvilíneo, né? E existem realmente diferenças, né? E aí, dessa forma, definindo o que é o movimento retilíneo e o movimento curvilíneo, a gente pode dizer que o curvilíneo, né, o movimento curvilíneo de uma partícula, ocorre quando ela se move ao longo de uma trajetória curva. Não diga, professor, sério? Não acredito que isso é verdade, né? Então, o movimento ao longo de uma curva ela pode ocorrer tanto no plano, que é bidimensional, então imagina que eu tenha um plano aqui, ó, né? Um plano reto, e aí eu venho por aqui assim, ó, venho por aqui e eu faço uma curva, tá? Então, isso aqui foi feito no plano bidimensional, né? Ou então tridimensional. Eu venho aqui e eu faço uma curva subindo, ó, como é o caso dessa estrada aqui, ó. Aqui tem uma serra, eu tenho uma curva, sendo que eu tenho uma curva tridimensional, tá bom? Então essa é a diferença dos dois, né? Como a trajetória da partícula ela é frequentemente descrita nas três dimensões x, y e z, né? A análise vetorial ela vai ser sempre usada, tá bom? Para formular a posição, a velocidade e a aceleração da partícula, tá bom? Então a gente vai trabalhar, assim como a gente já começou a comentar um pouco na aula anterior, com os vetores, né? E o vetor, como eu trouxe aqui para vocês já conhecem, ó, é uma grandeza que apresenta módulo, direção e sentido, tá certo? Então aqui tem um plano tridimensional e a gente vai utilizar as grandezas vetoriais para o cálculo desse movimento curvilíneo, né? Então aqui o que é que a gente tem? Vamos considerar essa curva, né? Essa curva ela é definida pela função s de t, tá bom? E aqui eu tenho uma partícula qualquer que está aqui na origem, né? Ó, aqui é a posição inicial, que é a origem, e eu tenho uma partícula que está andando sobre essa curva, tá bom? Então, essa distância que eu tenho aqui da origem até o ponto onde essa partícula está nessa curva S é que a gente chama de vetor posição, né? Ou seja, isso aqui é um vetor posição R, tá bom? E aqui é um R que é igual a um R de t, porque essa função aqui de R é em função do tempo, tá bom? Então, reiniciando. Então, imagina essa figura aqui. Aqui eu tenho uma curva, né? Ó, aqui eu tenho a origem, né? E eu tenho uma partícula se movendo nessa curva, tá certo? Essa curva ela tem uma função definida como s de t, ou seja, uma distância em função de um tempo, né? Essa distância que eu tenho aqui, que é medida do ponto fixo, ó, né? Que é a minha origem, até a partícula, é o que a gente chama de vetor posição, né? Que nesse caso aqui, o vetor posição eu chamei de r, né? E esse r ele é igual a r de t, porque está dizendo que esse r, essa posição aqui, ela é em função do tempo. Quando o tempo continua passando, essa partícula ela tende a mudar, ó, de posição. Então, num tempo t mais ΔT, por exemplo, a minha partícula ela já estaria aqui e eu já teria uma outra posição. Tá bom, gente? Aqui na mesma figura, a gente tem, como eu já tinha comentado com vocês, dois vetores, né? A gente tem o vetor posição R0, né? Que representa a posição dessa partícula no tempo t igual a zero, e aí a gente chama esse vetor R0 de R de t0, né? Porque é a função R de t0, aqui ó, no ponto zero, e eu tenho R
que é o vetor posição quando essa partícula está no tempo t, ou seja, o r é igual a r de t, tá bom? Então, dessa forma, a gente pode escrever para o vetor deslocamento, ou seja, quem é o deslocamento, né? Deslocamento é isso, ó. Ele saiu do ponto P, t0, e foi para o ponto P, t. Então, isso aqui houve um deslocamento, tá certo? Então, esse ΔR, que é o que a gente chama do vetor deslocamento, ele é simplesmente o RT, ou R de t, menos R de t0, tá certo? É aquilo que eu comentei. Estava aqui inicialmente, depois veio para cá. Para eu saber o deslocamento, né, vetorial, é só fazer o deslocamento, ou R de t, né, que é o R no tempo t, menos o R de t0. Bom, a velocidade média da partícula, que a gente já viu na aula anterior, ela é dada por ΔR e ΔT, né? Variação de distância pela variação de tempo, onde o ΔT é t menos t0. Em seguida, se a gente faz esse ΔT tender a zero, a gente tem a definição da velocidade instantânea, né? Então, a velocidade instantânea é o limite do ΔT tendendo a zero, do ΔR sobre ΔT, ou seja, a derivada, né, do R sobre o t, né, da posição R sobre o t, tá certo? Aqui é só um lembrete. Para que a gente derive uma função vetorial, a gente tem que derivar cada um dos seus componentes. Então, se eu tiver uma função f de t, i, mais g de tj, mais h de t, k, para eu derivar, ou seja, a derivada dessa função, ela é simplesmente a derivada de cada termo desse, ó, f' de t, mais g' de t, mais h' de t, tá bom? Só para a gente relembrar. Bom, aqui a gente tem a intensidade do vetor velocidade, né? Que a gente pode indicar ele simplesmente pelo v, que é a velocidade escalar, né? E é obtida derivando a função trajetória em relação a t, ou seja, a velocidade, né, escalar, ela é ds sobre dt, ou seja, a variação da distância percorrida, né, já que eu sei que a direção é essa daqui, ó, né? Então, é ds sobre t, ou seja, a trajetória percorrida dividido pelo tempo, tá bom? Geometricamente, como o dr será tangente à curva, ó, né? O dr ele não é sempre tangente à curva, então a direção v também será sempre tangente à curva, tá certo? Bom, para a gente deduzir a aceleração, né? A aceleração ela é simplesmente, né, o limite quando o ΔT tende a zero do ΔV ΔT, que é o dV dt, tá bom? Mas a gente já viu que a velocidade, né, é o dr dt. Então, substituindo a velocidade aqui, ó, eu tenho que a aceleração ela é o d2r dt2, ou seja, o vetor aceleração é a derivada segunda, né, do vetor posição r em relação ao tempo. Tá certo, gente? Bom, um movimento de uma partícula ele pode ser bem descrito ao longo de uma trajetória S, né, que pode ser expressa em termos de suas coordenadas espaciais x, y e z. Ou seja, quando a posição de uma partícula R ela for definida em qualquer instante, né, é conveniente decompor a velocidade e a aceleração dessa partícula em componentes retangulares, conforme a gente está vendo aqui. Ó. Aqui eu tenho uma curva S, aqui eu tenho uma partícula que saiu daqui, está vindo, parou aqui. Ó. E eu quero saber simplesmente a posição dessa partícula. Né? Ó, qual é a posição dessa partícula? Como essa trajetória ela foi uma trajetória tridimensional, eu vou precisar dar a posição dessa partícula em função das três coordenadas, x, y e z. Então, o r, né, o vetor posição r, vai ser o xi mais o yj mais o zk. Tá bom? O x mais y mais z nas direções i, j e k. Bom, aqui a gente tem o escalar. Né? O escalar r ele indica o comprimento ou módulo, né, do vetor posição em relação à origem do sistema. Né? Então, percebam, o comprimento do vetor posição em relação à origem do sistema. E ele é dado por essa equação. Ó, o módulo de r é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Né? E a direção de r ela é especificada pelo vetor unitário, que é o UR
né? A direção de R ela é especificada por esse vetor unitário. E como a gente já está falando, é um vetor que tem a unidade, né? Que é igual a 1. É como se aquela setinha que a gente tem do vetor ela fosse igual a 1. E a partir daquilo a gente consegue ter uma ideia do tamanho, ou do comprimento, ou módulo desse vetor, tá bom? E ele é dado esse U pelo R dividido pelo seu módulo. Ou seja, o módulo, né? Ou desculpa, o R é igual ao módulo multiplicado pela unidade, tá certo? O valor, né, do módulo, o tamanho da setinha multiplicado pela unidade, que vai dar o próprio tamanho da setinha. Aqui, semelhante ao movimento retilíneo, né, o vetor velocidade é a derivada primeira do vetor posição. Então, por exemplo, como eu já disse que a velocidade é dr e dt, e eu sei que o vetor posição r é a função do x, y e z, então a velocidade, né, o vetor velocidade é igual a dx dt mais dy dt mais dz dt, nas direções i, j e k, tá bom? Desde que esse sistema de referências x, y e z ele seja fixo. Né? Então aqui eu tenho um sistema de referência, essa curva está acontecendo aqui. Ó. Então esse sistema de referência, x, y e z, e eu tenho uma curva aqui dentro. Tá bom? Ele é fixo, ele não pode estar se movimentando. Porque se movimentar, aí essas posições, essas direções, elas mudam também. Tá ok? Então a velocidade ela pode ser escrita assim, ó. V de x na direção y, mais v de y na direção j, mais v de z na direção k. Tá bom? Que é para eu dizer as velocidades que eu tenho em cada uma dessas posições, ou em cada uma dessas coordenadas, né? Coordenada x, coordenada y, coordenada z. A intensidade desse vetor velocidade, né? Que é o módulo, é simplesmente a raiz quadrada do Vx ao quadrado, mais Vy ao quadrado, mais Vz ao quadrado. E a direção também é especificada pelo vetor unitário, como a gente já viu anteriormente. Tá certo, gente? E quando a gente deriva a velocidade v em direção ao tempo, a gente tem o quê? A gente tem a aceleração. Né? Então, a aceleração a gente pode escrever ela dessa forma, ou seja, derivada da velocidade em função do tempo, que aí a velocidade é Vx mais Vy mais Vz. Né? Então, eu tenho dvx dt mais dvy dt mais dvz dt. Ou então, eu posso reescrever essa equação em termos de x. Né, em termos das coordenadas, das distâncias. Né? Então, a aceleração é d2x dt2 mais d2y dt2 mais d2z dt2. Ou seja, é a derivada segunda de x em função do tempo, mais a derivada segunda de y mais a derivada segunda de z. Resumindo, a aceleração, o vetor, né, a aceleração, ela pode ser dada por essa equação axi mais ayj mais azk. Tá certo? As intensidades V e A, módulo de V e módulo de A, são escalares, né? E indicam, respectivamente, os módulos, né, da velocidade e aceleração em um determinado instante de tempo. Para eu calcular o módulo da aceleração, né, a intensidade da aceleração, raiz quadrada de AX2 mais AY2 mais AZ2, lembrando que também que a direção é especificada pelo vetor unitário, tá? Que é o A, né, o vetor A, dividido pelo próprio módulo. Tá bom, gente? Bom, aqui a gente tem o movimento de um projétil, né? E qual seria a diferença do movimento de um projétil? Né? A gente tem duas premissas, né, que são necessárias. Uma é que a aceleração da gravidade é sempre vertical e constante. Tá bom? Isso a gente já sabe, né? A gravidade vai ser sempre abaixo, sempre. E a resistência do ar ela pode ser desprezada. Tá bom? Esse lançamento de projéteis ele pode ser também considerado ou chamado de lançamento parabólico, tá ok? Então, o movimento de um projétil é um movimento que combina uma parte vertical, né, e uma parte horizontal. É tanto que ele sai desse ponto A e chega no ponto B, ou seja, se eu tivesse um eixo X aqui, ele tinha andado de um ponto A, do ponto X1 até um ponto X2. Se eu tivesse um eixo Y aqui, ele teria andado de um ponto Y1 até um ponto Y2, tá certo? O projétil lançado se deslocará para frente em uma trajetória parabólica, atingindo a altura máxima e depois descendo, ok? Bom, o movimento de um projétil em voo livre, ele é geralmente estudado em termos das suas componentes retangulares, direções x e y, né? Nesse caso, como eu tenho apenas um movimento para cima e para baixo,
né, a gente desconsidera um movimento tridimensional. Ele é um movimento bidimensional, tá bom? Então a gente leva sempre em consideração as direções x e y, né? Então a gente se considera um movimento como sendo resultante entre os movimentos na horizontal, que é o eixo x, e na vertical, que é o eixo y. Então aqui está um exemplo, né? Aqui, ó, está o movimento e eu tenho, dependendo da posição, né, eu vou ter sempre uma componente y e uma componente x, ó, uma componente x e uma componente y, tá bom? Nesse caso aqui a velocidade porque ela está para cima, porque está subindo, e aqui, como já está caindo, a velocidade de y vai ser para baixo, tá certo? Mas sempre levando em consideração essas duas direções x e y. Aqui a gente tem uma coisa importante, ó, no movimento horizontal daquele lançamento do projétil, né, ou seja, na direção x, a aceleração ela é nula, ou seja, não tem uma aceleração justamente porque o movimento ele ocorre a uma velocidade constante. Então, a forma como ele sobe e ele desce acontece numa velocidade constante em relação ao eixo x, tá certo? Em relação à direção x. Então, ele não tem aceleração, ele não acelera em relação a x, tá bom? Então, a gente tem que v de x é igual a v 0x, né? Então, dessa forma, a gente pode escrever a seguinte equação para o movimento horizontal, né? Só para o horizontal. X é igual a x0 mais v0 xt, ou seja, né, esse movimento é aquele movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante que a gente viu na aula anterior, tá certo? Vejam que a gente tem sempre no movimento de uma parábola, né? De um projétil, a gente tem sempre o movimento vertical e a gente tem o movimento horizontal. Nesse caso, eu estou trabalhando só com o movimento horizontal. Então, o movimento horizontal ele me dá essa equação e eu posso trabalhar só com ela, tá certo? Já no caso do vertical, que ocorre na direção y, né? Como esse eixo está direcionado para cima e como o efeito da resistência do ar é desprezado, a gente tem que a aceleração em y é igual a menos g, tá bom? Porque a gente tem a aceleração, a única aceleração que a gente tem é a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade ela é para baixo, então é menos g. Esse menos significa que ela tem uma direção para baixo, tá bom? Ou seja, no movimento vertical tem-se um movimento retilíneo uniformemente variado, apresentando aceleração constante, que nesse caso é a aceleração da gravidade. Então, para o movimento na direção y é possível escrever as seguintes expressões, ou seja, as mesmas expressões que a gente viu na aula anterior, né? Levando em consideração a direção y. Então percebam que eu vou precisar calcular para a direção x e para a direção y. Levando em consideração a direção y, eu vou ter as mesmas equações que a gente viu na aula anterior. Tudo certo? Aqui é só mais uma observação, né? Nos problemas envolvendo o movimento de um projeto, podem ter no máximo 3 incógnitas, né? Porque eu tenho aqui no máximo 3 equações. Tá certo, gente? Bom, uma vez que os componentes Vx e Vy sejam obtidos, imagina que a gente conseguiu, né, encontrar o Vx e o Vy, a intensidade dessa velocidade resultante, que é sempre tangente à trajetória, né, ele sempre vai ser tangente, ó, né, a trajetória ele pode ser obtida por essa equação. Então, o V, primeira coisa, encontrei a velocidade horizontal, que é o Vx, encontrei a velocidade vertical, que é o Vy. Mas eu quero saber a velocidade resultante. Está aqui, ó. Né? A minha velocidade resultante vai ser a raiz quadrada do Vx ao quadrado mais o Vy ao quadrado. Tá certo, gente? Então, a nossa aula era isso. Espero que vocês tenham compreendido. Até agora, a gente praticamente só ficou revisando as mesmas equações, mas aí, qualquer coisa, a gente vai tirando dúvidas. Um abraço. Até mais.